Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanha as atualizações em metsu.com e nosso monitoramento de raios, imagens de radar, que é conteúdo aberto, precisa de um laudo, preenche o formulário e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante e acesse os mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar da chuva nos próximos 10 dias em todo o Brasil. Vejam só esse mapa, esse verdadeiro corredor de chuva que nós teremos aqui entre o centro-oeste, o sudeste e até mesmo no interior do nordeste. Olha, a primeira vez que eu vejo Tocantins e a região do Mato Piba com um volume tão alto nas últimas semanas, aliás, nos últimos meses. Então, nesta semana, a chuva consegue avançar para o interior do Nordeste, levando chuva onde há meses não ocorre uma chuva significativa, e a gente vai destacar isso ponto a ponto aqui, começando pela região sul, que tem instabilidade mais típica de verão nesta terça, na quarta-feira, com pancadas, temporais isolados podem ocorrer no Rio Grande do Sul, com maior potencial nesta terça e quarta, de quinta para sexta, a chuva se espalhando mais entre Santa Catarina e Paraná. Olhando os acumulados, a gente tem uma faixa mais central aqui do território gaúcho, com esses volumes aqui na faixa de 50 a 75 milímetros. Vejam que há alguns pontos de acumulado maior entre 75 e 100 milímetros, como também aqui nos campos de cima da serra. Extremo sul com prováveis menores acumulados, mas como há risco de temporais, poderemos ter surpresas de forma isolada e pontual. E a faixa norte também nessa faixa aqui de 20 a 40 milímetros. Santa Catarina, com probabilidade de chover mais na parte leste. O Paraná pega aqui a divisa toda com São Paulo, com projeção de acumulados maiores. O sudoeste, previsão de chuva na faixa de 20 milímetros. Noroeste, na casa de 50 a 75 milímetros. Claro, isso aqui é uma soma de 10 dias. A gente pode ter esses acumulados acontecendo em poucas horas, com o risco de tempestades. Então, essa é uma média. Em média, essa é a projeção de chuva nos próximos 10 dias. E acredito que grande parte desse acumulado acontece até a quinta-feira desta semana, porque na sexta o tempo já melhora em grande parte aqui do Rio Grande do Sul, com garoa no oeste, ainda alguma instabilidade entre Santa Catarina e Paraná, e já no próximo fim de semana o domínio do ar seco e até uma temperatura um pouco mais amena. Subindo para o sudeste, olha só o tom de cor meio que parelho por toda a região sudeste, a gente vê em São Paulo, Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro e parte norte do Espírito Santo, vou até mudar aqui de lado, com volumes nessa escala aqui de 100 a 150 milímetros. E tem uns pontos assim em lilás que já entra na escala de 150 a 200 milímetros, que é o caso aqui do extremo norte de São Paulo, centro-noroeste, Triângulo Mineiro, alguns pontos aqui do oeste de Minas Gerais e também o Espírito Santo. Mas de uma forma geral, e também que o norte de Minas Gerais, a gente tem esses pontos ao redor de 200 milímetros. Na região aqui da Grande BH, 50, 100 milímetros, mas de uma forma geral nós teremos aí esses próximos dias mais com pancadas de chuva isoladas, e eu destacaria entre os dias 9 e 13 de novembro, porque terá um centro de baixa pressão atmosférica se formando no oceano e favorecendo realmente um verdadeiro corredor de umidade nessa direção do sudeste, levando muita, a gente chama de água precipitável, né? Criando condições para nuvens mais carregadas e com chuva mais volumosa e melhor distribuída, especialmente entre os dias 9 e 13, período em que essa chuva também chega ao interior do Nordeste por conta desse centro de baixa pressão atmosférica, que vai organizar melhor essa instabilidade. Agora, nessa terça, quarta, quinta e ainda na sexta-feira, são mais aquelas pancadas de fim de tarde, mas que também podem trazer temporais isolados e volumes até pontualmente expressivos, mas a chuva mais parelha, mais generalizada, deve ocorrer a partir do final de sexta e do sábado em diante, dia 9 de novembro. Previsão aqui para o centro-oeste, nós temos a condição de mais chuva entre Goiás e Mato Grosso, e vejam que tem uma grande área aqui na faixa de 150 a 200 milímetros, e alguns pontos com 200 a 300 milímetros. Então, está começando, de fato, a estação chuvosa, recuperação dessas áreas, da umidade do solo, dos mananciais. Mato Grosso do Sul está numa área de menores acumulados, na casa aí de 20 a 50 milímetros, e essa grande área aqui entre Mato Grosso e Goiás, com projeções de volumes altos. Acredito também que a partir do dia 8, 9, ocorram os maiores acumulados, mas antes, já nessa terça, quarta e quinta-feira, com pancadas de chuva que pontualmente podem ser bem expressivas,
com acumulados altos de precipitação. Distrito Federal, na escala aí dos 100 milímetros nesses próximos 10 dias. O Nordeste é a região que teve uma mudança mais importante em relação às semanas e meses anteriores, porque chove em grande parte da Bahia, a única exceção é que o extremo Nordeste da Bahia, vejam aqui áreas produtoras na direção do Mato Piba, com acumulados na faixa de 100 milímetros, assim como o sul do Maranhão, parte aqui da metade sul do Piauí, Tocantins praticamente toda aí na região norte com chuva, que a gente vai falar a seguir, mas chama atenção essa grande área aqui com esses acumulados bem significativos e mais ao norte a chuva em menor quantidade. Claro, ainda segue muito seco no Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, Pernambuco, olha, Alagoas praticamente sem chuva, assim como o Sergipe. Apenas essa faixa mais litorânea, que é uma chuva de fim de tarde e acaba não tendo volumes muito altos, e mesmo a parte também norte das capitais do Piauí e do Maranhão, praticamente sem chuva. Ela se concentra mais no interior por conta daquele centro de baixa pressão que favorece a chegada dessa frente fria, desse sistema frontal, que consegue avançar pelo interior do Nordeste. E aí, quando a gente olha para o norte, também vemos Rondônia, Acre, metade sul do Amazonas, do Pará e grande parte do Tocantins, com esses acumulados mais elevados. Então, de fato, esse corredor de umidade convergindo aqui da região amazônica na direção do centro-oeste e também alimentando a instabilidade nessas regiões. Roraima tem chuva em praticamente todas as áreas, mas com uma irregularidade na precipitação. O Amapá ainda com pouca chuva, o mesmo acontece no norte do Pará, mas a metade sul aqui deve receber esses volumes mais altos. E a Acre e Rondônia está dentro dessa área de 100 a 150 milímetros, o Amazonas também tem essa parte sul aqui com acumulados na faixa de 200 milímetros, que também a gente verifica em pontos do sul do Pará e também parte do Tocantins. Então a chuva chegando onde é necessário, onde ainda precisa, onde ainda faz falta, e recuperando essas áreas que sofreram demais com a seca e estiagem em 2024. O sul ainda tem muitos temporais acontecendo, são típicos desta época do ano, mas com essa irregularidade da chuva, e a chuva melhor distribuída começa agora entre o centro-oeste, sudeste, interior do nordeste e também em parte do norte. Então, acredito que de uma forma geral, apesar do risco de transtornos, de tempestades, essa é uma boa notícia, porque a chuva ainda faz muita falta nessas regiões, e isso tem impacto na economia do Brasil inteiro, e também no setor agrícola, que precisa de chuva nessas regiões. Então, acredito que conseguimos trazer boas notícias nesse vídeo de projeção de 10 dias de precipitação. Sigam nos acompanhando, iremos detalhar tudo isso lá em metsu.com, e é claro que eu volto aqui no canal também, mais conteúdo e mais informação para todos vocês. Um abraço.